Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje já foi 3 vezes deputado federal, foi vice-governador do Paraná, com o Beto Richa como governador, e atualmente é senador da República. Tudo bem, Flávio Arnes? Tudo bem, Pedro Henrique, né? Uma alegria estar falando com vocês e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Isso mesmo, Flávio. Estamos aí iniciando agora a volta das férias, né? Durante as férias nós deixamos alguns episódios de entrevistas, algumas entrevistas gravadas, e agora nós voltamos ao normal, então estamos gravando na quarta-feira e exibindo na quinta-feira. Flávio, eu quero começar falando, o nosso público é, em maioria, mais jovem, até porque tem muitos estudantes e que às vezes não acompanharam toda a sua trajetória. E se for ver ali num currículo, uma coisa que pode causar um estranhamento inicial é o fato de que você foi do PSDB para o PT e depois voltou para o PSDB. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é que foram essas transições desde o início aí da sua carreira como político. É importante que os mais jovens saibam que eu, na verdade, sou professor, né? Sou formado em letras, sou formado em direito também, letras pela PUC, direito pela Federal, e sempre trabalhei na área da educação e estava coordenando a educação especial no Paraná, que é a educação de pessoas com deficiência. E houve um chamamento naquela época para que houvesse assim mais força política para esta área, em termos de legislação, de orçamento e de iniciativas voltadas para a família, para a pessoa com deficiência, para a formação de recursos humanos. Então houve um apelo muito grande, né, das pessoas para que eu me candidatasse, porque eu também tenho um filho com deficiência. E aí empreendemos a primeira caminhada, que depois, como você falou, acabou se transformando em 3 mandatos de deputado federal, depois também de senador uma vez, né? Fui secretário de Educação do Paraná e não havia disputado a última eleição e acabei voltando, estava até o mês de outubro de 2018 até o mês de julho, aliás, dando aulas na Universidade Federal do Paraná, e acabamos depois, com apoio de toda a comunidade, sendo eleitos novamente para o novo mandato de senador. E, de fato, nas primeiras eleições, eu me elegi pelo PSDB, depois eu passei para o Partido dos Trabalhadores, né? E descontente com aquilo que eu vi na sequência, inclusive saí do partido, sempre resguardando a militância que trabalha, que luta, que se empenha. Aliás, é muito importante o povo organizado sempre lutar pelos seus objetivos. Retornei ao PSDB com muita esperança e depois saí do PSDB e estou atualmente como membro da Rede Sustentabilidade. Senador, você começou falando que é professor, falando sobre o período como secretário de Educação, e eu gostaria de perguntar como você enxerga essa previsão de volta às aulas aqui no Paraná, que começou a ser falado que setembro pode se iniciar esse retorno, com alguns anos apenas, com uma volta intercalada, gradual, com uma série de normas, mas gostaria de saber como você enxerga esse primeiro passo de previsão de retorno. Olha, nós estamos num período difícil, complicado, por causa da pandemia. Ontem, inclusive, a Organização Mundial de Saúde e a ONU, né, disseram que, além da tragédia de saúde sanitária, nós temos uma grande tragédia educacional, né, em termos de conteúdo, de merenda, de evasão escolar, de pessoas que não têm acesso à internet, assim uma grande dificuldade. E no Brasil, no período da pandemia, eu diria que nós fizemos um dos isolamentos, uma das quarentenas mais demoradas do mundo, né? Foram meses e meses e mais ineficazes, porque não houve, assim, desde o governo federal até o município, e particularmente o governo federal,
né, a gente puxar a corda para o mesmo lado, né? Todo mundo dizer, olha, isolamento é importante, máscara é importante, álcool gel, né, higienização, quer dizer, os princípios todos. E isso complicou muito. Agora, o retorno às aulas, a gente tem que pensar o seguinte, que o problema é a pandemia. Então, a segurança do aluno que vai para a escola, mas esse aluno volta para casa, crianças, adolescentes voltam para casa e lá na casa deles, eles podem ter também pessoas com comorbidades, doenças de idade, avós e tal. Então, é uma situação muito difícil. O que eu acho que não é adequado é você dar essa responsabilidade para os pais decidirem se eu mando ou não mando. Os pais estão dizendo, poxa, mas é seguro, não é seguro? Como é que é lá? Como é? Eu penso assim que nós vamos ter ainda bastante dificuldades, mas temos que dialogar bastante, mas o retorno ou não, o jeito que se retorna tem que estar baseado na ciência, no conhecimento e não no achismo, né? Então, a ciência, o médico infectologista, a Sociedade Brasileira de Infectologia tem toda a condição de dizer, né, para secretarias, professores, escolas, o que deve ser feito. Agora, a situação não é a mesma em todos os locais. Há municípios onde você não teve nenhum caso de coronavírus, então é uma discussão, ou um caso, quer dizer, qual o cuidado? Outros municípios onde você tem uma quantidade enorme de casos, então é outro encaminhamento. Então, a diversidade no Paraná mesmo, e no Brasil particularmente, né, tem que ser levada em conta na tomada de decisões. Agora, senador, falando sobre o seu trabalho já no Senado, está como relator aí da PEC do Fundeb, que está prevista para ser votada no dia 18 de agosto. Gostaria que inicialmente você brevemente comentasse o que é o Fundeb, para aí que quem está nos acompanhando talvez não saiba, uma breve explicação de o que é o Fundeb e o que é esta PEC. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores e Profissionais da Educação. Então, manutenção, manter o que existe e desenvolver, e valorizar quem faz a educação. Educação básica é tudo, que vem antes da faculdade, da universidade. Creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, educação para o trabalho, pessoa com deficiência, indígena, quilombola. Então, tudo isso é educação básica, é o que a gente precisa. Precisa de creche, jovens e adultos precisam estudar quando não tiveram essa possibilidade na idade própria. Então, tudo isso. E já nos últimos 15 anos existe uma cesta do Fundeb, ou seja, todos os estados têm que aplicar 25%, assim como os municípios, dos impostos em educação. Desses 25%, 20% são retirados para uma cesta do Fundeb. Então, são colocados esses 20% na cesta e retornam para os municípios conforme o número de alunos da rede municipal. Então, quanto mais alunos, mais recursos, tendo um valor mínimo, que hoje está em torno de 3.700, porque senão, se o município às vezes fosse contar só com o dinheiro dele, seria R$500 por ano, R$600 por ano. Então, todos os municípios têm um valor mínimo. Isso é hoje. Acaba no final do ano essa sistemática. Então, o que nós estamos fazendo? Bem rapidamente, 3 coisas. Tornar o Fundeb permanente no corpo da Constituição. Os municípios no Brasil, esses 20% significam 150 bilhões de reais por ano no Brasil inteiro. A União coloca 10%, 15 bilhões. Então, o segundo aspecto é aumentar os recursos da União. Passaram de 10% para 23%. Em vez de 15 bilhões, em 2026, vai ser gradativo, vai chegar a 35 bilhões de reais por ano, né, valorizando a educação infantil, né, também. E a outra coisa é criar mecanismos mais justos de distribuição. Em vez de ser uma cesta estadual, cada município vai ser considerado individualmente, né? E aí o recurso vai voltar
de acordo com a condição econômica, social de cada município. Tem município pobre no Paraná que não recebia recurso algum, não é como tem em Minas Gerais, em outros, ou município rico dentro de um estado pobre que recebia, porque a cesta era estadual, agora vai ser municipal. Então, nesse sentido que a gente espera e valorização do profissional, ter salário bom, plano de carreira, ser valorizado, assim os jovens todos aí que nos acompanham, dizer, olha, eu quero ser professor, professora, profissional da educação, porque tem carreira, tem salário, é valorizado, é essencial isso em qualquer país desenvolvido do mundo. Então, a gente está relatando isso e no dia 18 vai ser votado. Então, isso que a gente chama de novo Fundeb. Tem que ser votado com urgência, porque o Fundeb termina nesse ano e depois você tem que ter leis que regulamentem aquilo que for votado na emenda constitucional. Recentemente foram colhidas as assinaturas dos governadores dos estados brasileiros para apoiar o Fundeb, e um dos poucos que não assinou foi o Carlos Massa Ratinho Júnior, governador aqui do Paraná. Gostaria de saber como que você enxerga a posição do governador e também a necessidade do apoio dos governadores dos estados em geral. É muito importante a educação. O Fundeb é responsável por 63% do financiamento da educação. Sempre lembrando que dos 25%, que é obrigatoriamente estados e municípios têm que aplicar, 20% vão para o Fundeb. Então, tem esses outros 5% ainda que não entram nessa conta e que os municípios e estados podem gerenciar, fazer a gestão da maneira que quiserem. Nós fizemos no Senado Federal 15 audiências públicas no ano passado. Trabalhamos muito em conjunto com a Câmara dos Deputados. Eu mesmo, Pedro, fui para vários estados do Brasil para discutir o Fundeb. As consultorias trabalharam juntas e nós temos o apoio assim de todo mundo foi chamado, os governadores foram chamados também, e já temos documentos anteriores de todos os governadores do Fórum de Governadores apoiando, né? Então, não só os governadores, os prefeitos, secretários municipais, estaduais, estudantes. Ontem participei de uma live ainda, também com a Rosana, que é presidente da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que estão apoiando movimentos sociais, enfim. E os governadores não têm, eu diria, por que não assinar. Eu acho que todos deveriam assinar. Alguns governadores têm usado o recurso da educação para pagar aposentados e pensionistas. E isso não é adequado. O Supremo Tribunal Federal já tem dito que isso não é uma coisa correta, legal, porque recurso da educação tem que ser para pagar professor, para melhorar a escola, ter educação em tempo integral, né? O Brasil avançar pela educação. Nós temos escolas no Brasil, mais de 10%, que não tem banheiro, não tem água potável, não tem eletricidade, internet um problema, não tem biblioteca, não tem. Então, nós precisamos melhorar, né, a escola, e esse dinheiro precisa ser aplicado em educação. Comunidades indígenas, quilombolas, nas quilombolas, por exemplo, a gente vê que havia um depoimento também de alunos que não tinha banheiro na escola, nem dentro e nem fora, tinha que achar algum lugar aí para fazer as necessidades. Então, quer dizer, é impossível, né? Quer dizer, como que você vai pagar aposentado e pensionista? Isso é previdência, não é educação. É importante, né? Aposentado e pensionista tem que ser valorizado, prestigiado, mas na previdência. O governo queria colocar o Renda Brasil para crianças e tal, apoio para as famílias com verbas do Fundeb. Importante, mas é assistência. Educação é isso que eu falei, manter, desenvolver a educação básica e valorizar os profissionais da educação que estão atuando, né? Tem tanto desafio. Então, eventualmente, quando um governador não assina, e não é o caso do Paraná, porque o Paraná não vem utilizando recursos da educação para o pagamento de aposentados e pensionistas, porque, inclusive,
ao recolhimento de contribuição, né, para os órgãos previdenciários, e isso vai lá para a Previdência e não para a educação. Então, tem que distinguir bem as coisas. Cada política é importante, é necessária, mas na sua área. Agora, para a gente encerrar, senador, eu gostaria de falar um pouco do seu trabalho de inclusão, de acessibilidade, com os direitos humanos, e principalmente nesse momento de pandemia que dificulta muito mais todas as coisas, né? Seu trabalho principalmente com os autistas, a gente vê que é tão difícil para nós que não temos o autismo presente, ter essa quarentena, ficar em casa, aí num espaço, digamos, mais fechado. Como que é o trabalho daí com os autistas e também outras pessoas que tenham necessidades um pouco diferentes, e como está o trabalho no governo, né? Nesse momento de pandemia, de medidas, de projetos, de propostas, como está sendo pensado esses casos? Eu quero dizer que esta é minha área de atuação assim importante. Eu sou membro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, vice-presidente, inclusive, dessa comissão. Também membro da Comissão de Assuntos Sociais, onde a gente discute saúde, previdência, assistência e trabalho. E sou membro titular também, todas essas comissões, como membro titular da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. É interessante porque isso até os jovens, estudantes e comunidade, quem quiser pode apresentar propostas de legislação que são apreciadas nessa comissão. Na Comissão de Assuntos Sociais, temos 3 subcomissões. A subcomissão da pessoa com deficiência, eu presido essa subcomissão. A subcomissão de doenças raras, que é uma coisa muito importante, porque a doença rara pode levar à deficiência também, que é presidida pela senadora Mara Gabrilli, e a comissão da pessoa idosa, presidida pelo senador Eduardo Gomes, lá do Tocantins. Então, nós estamos muito empenhados para que o Senado Federal veja o orçamento, veja a legislação, tenha um canal aberto com as famílias, com as pessoas, né, fazer o debate, tudo o que for necessário. Estamos completamente à disposição, né? Às vezes as pessoas vêm também com uma demanda na área de doenças raras, falta de medicação. No outro dia ainda, atrofia muscular espinhal, a AME, né, que nós já havíamos discutido bastante no passado, e no ano passado, antes da pandemia, para fornecer a medicação para essas pessoas, tínhamos conseguido já, fruto desse debate todo, para o tipo 1, e o tipo 2 e 3 haviam sido assim consideradas que na sequência deveriam receber e não estavam recebendo até hoje. Então, mesmo à distância, foi feita toda a articulação para que esse problema fosse encaminhado. Então, eu quero dizer para a sociedade, para os alunos, que estamos completamente à disposição e, em função da pandemia, vamos ter que discutir políticas de assistência para não dar essa confusão que deu, né? E com com a falta assim de organização de renda mínima, políticas de saúde, a gente tem que fazer esse debate de educação, cultura. As pessoas estão sofrendo tanto, aprovamos a lei agora também para a cultura, no esporte a mesma coisa. E tudo isso são direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, é você ter acesso à educação, saúde, assistência, casa, comida. Não é uma coisa abstrata, né? Então, a gente tem que batalhar, estamos batalhando e queremos trabalhar juntos, viu, Pedro? Com você e com todos que nos acompanham, todos e todas que nos acompanham nesse trabalho. Estamos chegando ao final de mais um UP Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora Summer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, agradeço ao senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade, que esteve aqui conversando com a gente hoje. Muito obrigado, senador. Olha, eu deixo um grande abraço para você, para todos e todas que nos acompanham. Parabenizo vocês também pelo curso. Já estive aí na universidade, vendo a infraestrutura. Há pessoas formadas na Universidade de Positivo que me auxiliam no mandato com muita competência, com muita dedicação.
né? E o mais importante de tudo é a gente se orgulhar da política. A gente tem que a política pode ser algo maravilhoso, né? Bom, necessário, um instrumento para você mudar a sociedade. E é nesse sentido que eu convido todos e todas para caminharmos juntos. Um grande abraço. Deixando um recado final aqui antes de encerrar o programa, a partir da próxima semana, o P Notícias Especial Política será exibido na sexta-feira e não mais na quinta-feira. Então, um dia depois, na sexta-feira, nós nos encontramos mais uma vez na semana que vem. Muito obrigado à companhia de vocês e até lá!